Como é que você está? Está bem? Glória a Deus. Eu quero pedir para você dizer para o seu irmão que está aí do seu lado, mesmo que você não conheça, vamos assim criar uma coragem. Você dizer para o seu irmão do seu lado: meu irmão, não deixe que o inimigo roube a palavra que vai ser pregada. Amém? Não deixe, viu? Ó, eu hoje, lendo, né? Para fazer essa pregação foi prova, não foi? Esses 4 dias. E hoje eu lendo, que não sou muito chegada a celular, mas era o que eu tinha. E eu li uma frase hoje, até comentei com meu esposo. Eu não vou dizer quem é, mas depois vocês encontram por aí, vocês vão saber de quem é essa frase. Ainda não tem a ver com a pregação, mas ela me chamou muita atenção. O diabo está preparando o mundo para o anticristo. Mas o Espírito Santo está preparando a igreja para o arrebatamento. Ai, foi demais. Pois vocês, eu não vou dizer de quem é, mas depois vocês procuram aí e vocês vão saber de quem é. Amém? Pois então, o tema é vigilância. Não falei lá para o pessoal lá da mídia, mas o tema é vigilância. Vigia, viu, irmão? Hoje, vocês vão perceber que não tem muito a ver com o meu estilo, a mensagem de hoje. Mas, Senhor, por que tu me levaste por esse caminho? Mas estamos aqui. Irmãos, eu creio que alguns já tenham visto um quadro onde mostra 2 caminhos, um estreito e um largo. Acho que já teve um período até que esse quadro esteve aqui, não foi? Né? Lembra, né? E aí, o caminho estreito, ele é íngreme, mas ele leva à glória. E o largo é atrativo, mas leva à perdição. Porém, existe aqueles que nem estão no estreito e nem estão no largo. Existem pessoas indecisas. O estreito traz a proteção de Deus. Porém, o largo está sob o domínio de Satanás. Segure aí na cadeira, viu, irmãos? Estou dizendo, é forte, não é muito meu estilo, mas o Senhor sabe, né? A gente pergunta, não sei se isso acontece com os outros que vão ministrar a palavra. Perguntam muito ao Senhor, o que a igreja está precisando, o que eu vou ministrar. Acontece isso com vocês? Pois é, aconteceu comigo, eu fui pedir, né? Nós temos um inimigo invisível, porém real. Um inimigo que ele não luta com as armas carnais, porém ele luta com as armas espirituais. Só que essas armas, só com essas armas espirituais é que eu e você podemos vencer o inimigo. Somente com essas armas espirituais. E o primeiro tópico está: não subestime o inimigo. Não subestime. Não subestime, irmão, porque o inimigo de nossas almas, ele tem muito poder. O inimigo de nossas almas, ele tem forças, armadilhas armada para nós. Mas, 2 Coríntios 2:11, por favor, 2 Coríntios 2:11,
O apóstolo Paulo, ele nos exorta para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. Não subestime o inimigo. O apóstolo Paulo está nos exortando que nós não podemos ignorar os desígnios dele. Nós não podemos ignorar os desígnios dele. Esse inimigo, ele embora real, ele embora tenha muito poder, mas nós também não podemos esquecer que esse inimigo já foi vencido. Que esse inimigo já foi vencido porque Cristo triunfou na cruz. Porque Cristo triunfou, porque só Ele. Portanto, nós devemos o quê? Fazer o quê? Nos revestir. Nos revestir de todo o poder do Espírito Santo. Só vamos vencer o inimigo de nossas almas nos revestindo de todo o poder do Espírito Santo. De todo o poder nos revestindo na dependência dEle. Estamos na dependência de Deus. Se nós não estivermos na dependência de Deus, se nós não estivermos revestidos de Deus, você já sabe quem ganha. Mas se nós estivermos, nós seremos sim mais que vencedores. Mas se nós estivermos sim na dependência de Deus, nós seremos sim mais que vencedores. No segundo tópico, uma coisa que nós aprendemos, vamos lá, em Efésios 6:12, por favor. Efésios 6:12. Enquanto vai, eu tomo aqui. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta, é só o 12. A nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades. A nossa luta não é contra carne e sangue. Nós aprendemos aqui a conhecer o nosso inimigo. Não é contra a carne, não é contra o sangue. Não é com a pessoa que mora na sua casa. A pessoa que mora na sua casa, ela é de carne e sangue. Não é com a pessoa que mora na sua casa. Não é com a pessoa que mora do seu lado. Não é com a pessoa que está distante. O nosso inimigo não é contra a carne nem contra o sangue. Mas existe, pastora Flávia, muitos conflitos dentro da minha casa. Mas existe muitos conflitos entre marido e mulher. Mas existe muitos conflitos entre pais e filhos. Mas existe muitos conflitos entre irmãos. E isso nos choca muito. Isso nos choca demais. Sim, uma das coisas que, como pastora, eu acho que nós gostamos muito de lidar com os casais. Existe uma coisa que nos choca muito, se chama separação. Os conflitos entre um e o outro, e de repente a gente estão separados. Conflitos não resolvidos. Pessoas que não conseguem conviver mais com o outro. Mais umas com as outras. Deixa eu lhe dizer. O problema não é a família. O problema não é o casamento. O problema não é o colega. O problema não é lá no trabalho. O problema não é o outro. Mas é porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Mas é porque a nossa luta não é contra o marido, contra a esposa, contra o filho. A nossa luta, a sua luta, não é contra carne e sangue.
Então, contra quem é a nossa luta? Ele é real. O inimigo é real. Maligno, tentador, ladrão, Deus desse século. No versículo 12, se você observar, tem aqui uma organização dele. Principados, potestades, dominadores desse mundo, contra as forças espirituais. Principado, potestades, dominadores desse mundo. Uma organização dele. E a nossa batalha contra esses seres, deixa eu lhe dizer, esses seres aí, ele não dorme. Nós dormimos, mas eles não dormem. Esses seres aí, eles não tiram férias. Nós até tiramos, eles não tiram férias. 1 Pedro 5,8, por favor. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Não há nada mais perigoso. Até eu cheguei para o meu esposo e perguntei isso. Isso é muito astuto. Mas não há nada mais perigoso do que eu achar que de cara limpa eu posso enfrentar o inimigo. Ele é astuto, meus irmãos. Nós precisamos entender que para enfrentá-lo não vai ser com as minhas próprias forças. Se é o filho, se é o marido que está sendo usado, se é a esposa, se é o casal dentro da sua casa, mas nunca é com as nossas próprias forças. Um dos grandes agir hoje do diabo, oh irmãos, isso é tão sério. 2 Coríntios 4:4. É que ele cegou o entendimento dos incrédulos. Um dos grandes agir do inimigo é que ele cegou. Ele cegou o entendimento dos incrédulos. Você já deve conhecer alguém que já foi uma bênção na casa do Senhor, nas mãos do Senhor, mas o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. E ele ainda diz, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Olha aí, ele cega com esse entendimento, para que não resplandeça mais a luz do Evangelho. E você já viu alguém aqui louvando a maravilha, e de repente, ou pregando, ou dançando, e de repente o diabo cegou, para que aquela pessoa não veja mais a luz do Evangelho. Cegar é tapar os olhos para a realidade espiritual. O inimigo age na ganância. Lembra de Safira e Ananias? O inimigo age no orgulho, nas guerras, nos homicídios, nos abortos. Tudo isso existe mais que uma mente humana. As guerras, os homicídios, o aborto, por trás de tudo isso, existe muito mais do que uma mente humana agindo. Existe um espírito maligno agindo para mudar a cultura. Irmãos, um espírito agindo para mudar a cultura, onde
quem está servindo é Satanás. Onde quem está servindo as pessoas, deixando as pessoas a serviço dele. Existe um espírito mudando a cultura. Depois de Deus, segura aí, viu? Por favor, não saia daqui chateado comigo. Depois de Deus, outra pessoa que te conhece muito bem é o inimigo. Ele sabe aonde é o teu ponto forte e ele sabe aonde é o teu ponto fraco. E por lhe conhecer tão bem, eu vou lhe dizer, não confie em você. Você mesmo não confie em você. Não confie no seu potencial. Eu me acho. Não confie nas suas riquezas. Não confie na sua saúde. Eu malho, eu sou cheio de saúde. Não confie. Confie somente na graça de Deus. Confie somente nele. Porque é o Senhor que nos sustenta. Porque é o Senhor que te sustenta. Não confie nas suas forças. Porque nas suas forças o inimigo conhece muito bem. O inimigo conhece nosso ponto fraco. Uns são tentados na área do sexo. Outros na soberba. Outros na vaidade. Outros na ganância. Deixa eu te dizer, irmãos, o inimigo, ele patrocina, ele arma o ambiente. Ele sabe qual é o teu ponto fraco. E ele arma o ambiente para que você caia. Ele deixa bem preparado. Eu estive conversando recentemente com uma pessoa, e ali, nitidamente conversando, percebe-se logo que é a ganância. E percebe espiritualmente, percebe-se logo o que o inimigo está armando para aquela pessoa cair naquele ponto fraco dele. E armando. Ele me contando, era um homem, era um jovem. O que está acontecendo na vida dele, e ali, você por outro lado ouvindo e vendo todo o cenário que o inimigo armando para que ele caia. Vigia, irmão. Diz aí para o irmão do lado, só para quebrar mais um pouquinho. Vigia, irmão. Ele tentou até Jesus, irmãos. Olha aí como ele é astuto. Ele tentou até Jesus. Lucas 11, 21 e 22, por favor. Lucas 11, 21. Quando o valente bem amado guardar a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. 22. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence, tira-lhe a armadura que lhe foi confiada e lhe divide os espojos. Quem é esse valente? É o diabo. Quem são esses que ele guarda com segurança? Eu coloquei aqui, são seus seguidores. Você acha que o inimigo vai armar uma cilada para quem já é dele? Você acha que ele vai armar uma cilada para quem está lá no carnaval? Ou você acha que ele vai armar uma cilada para quem está na igreja? Para quem está aqui. Ele anda como um leão ao nosso derredor,
rugindo para te tragar. Aqui dentro da igreja. Então nós temos que vigiar. É vigilância a palavra hoje. Mateus 13:19, por favor. Mateus 13:19. Está um pouquinho diferente da minha tradução, mas não tem problema não. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Eu te pedi hoje no início, diz para o teu irmão do lado, não deixa que o inimigo arrebate a palavra que vai ser ministrada hoje. Não deixa. Porque isso, ele furta a palavra que foi semeada no coração. Ele furta. E ele está dentro da igreja, pastora. Tá. Irmãos, é tão pesado dizer. Ele prega, o inimigo prega. Ele louva, louva. Ele evangeliza, evangeliza. Ele conhece a palavra, conhece. Ele está há anos e anos dentro da igreja ouvindo pregações e pregações, e está. Mas infelizmente ele não foi convertido. Por isso que ele arrebata a palavra. Ele furta. Na minha tradução tem furta. E aqui, ele arrebata o que foi semeado. Porque não teve convenção. Se Deus não aplicar a palavra no seu coração, quando você vier para o culto, se Deus não aplicar a palavra no seu coração, no meu coração, você vai sair daqui do jeito que entrou. Porque o inimigo anda ao derredor. E ele te conhece. E ele quer furtar a palavra que foi plantada. Peça a Deus. Tira a venda dos meus olhos. Peça a Deus, tira o coração endurecido para receber a tua palavra. Peça a Deus, Senhor, me torna mais humilde para receber da tua palavra. Lembra lá em Gênesis, quando a serpente foi até Eva? Lembram? Tem alguém aí? O inimigo coloca dúvidas sobre a palavra de Deus. Muitas pessoas ainda estão ouvindo a serpente. Muitas pessoas hoje ainda estão ouvindo a serpente, quando a serpente coloca dúvida no seu coração. Lá em Gênesis, muitos hoje também. Vigilância, meus irmãos. O diabo tem colocado dúvida no seu coração. Vigilância, igreja. Todo desvio da Bíblia é insinuação de Satanás. Todo desvio dessa palavra é insinuação de Satanás. Tudo aquilo, todos os pratos que o inimigo te oferecer, é insinuação dele. Todos. Ele leva à insatisfação. O inimigo leva. Oi, irmãos. A pessoa insatisfeita, ela não gosta da roupa que ela veste. Ela não gosta do cabelo dela. Ela não gosta da casa dela. Ela não gosta
do trabalho dela, ela não gosta de nada. Uma pessoa insatisfeita. Segura aí na cadeira. O jardim do Éden vira um lugar de tormento. Uma pessoa insatisfeita, a casa do pai é lugar de opressão. Uma pessoa insatisfeita não consegue encontrar mais mesas fartas na igreja. O louvor não agrada mais, a dança não agrada mais, o evangelismo não agrada mais, a intercessão não agrada mais. Essa pessoa começa a flertar com o pecado. Estou perto de terminar. O diabo, vamos lá, Mateus 16, 22, por favor. Mateus 16, 22. Ficar todo tempo molhando, gente. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. A gente conhece nesse episódio. Porque Pedro ali estava repreendendo Jesus pelo que iria acontecer. E Jesus repreende, no versículo seguinte ele diz: para trás de mim, Satanás. Lembram? O diabo já estava começando. E olha que ele tinha acabado de reconhecer que Cristo era o Deus vivo, né? O Filho do Deus vivo. Mas ali o diabo já estava implantando na mente de Pedro. Ele nem estava se batendo, nem estava saindo espuma, nem estava nada. Mas as palavras dele, o diabo já estava introduzindo na mente de Pedro. Ele gerencia a mente do crente. E para concluir, nós temos que estar vigilantes para não sermos brinquedo na mão do inimigo. Irmãos, vigilância, para não sermos brinquedos na mão do inimigo. Tem hora que as coisas estão bem, né? Está tudo bem, está tudo legal, está tudo de boa, o trabalho está bem, o namoro está bem, o casamento está bem, as finanças estão bem, está tudo bem, né? Tem hora que está tudo bem. Vou orar, não. É assim? É não, irmão. Vigia, irmão. Portanto, não, Efésios 6:13, por favor. Efésios 6:13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Vamos parar aqui. E havendo feito tudo, pronto. E havendo feito tudo, pronto, parar aqui. Tomai as armaduras de Deus, igreja, para resistir o dia mau. E havendo feito tudo, e tudo, o que você vai fazer? Vou me revestir das armaduras de Deus? Vou orar, vou buscar, vou jejuar, vou me consagrar, vou me aconselhar com o pastor, com o meu líder, vou para a célula, vou para a igreja, vou fazer tudo. Fazer tudo. Tomai a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Você vai fazer tudo isso. Você vai jejuar. Você vai resistir. E depois de tudo isso, ele diz o quê? Ele diz o quê? Vamos dizer bem mais forte, igreja. Ele diz o quê? Fica firme, igreja.